Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Gil. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo tranquilo com o áudio, com vídeo? Beleza. Vou esperar aqui só o Rodrigo entrar. O Rodrigo já está aqui. Fala, meu amigo. Fala pessoal, boa noite, Gilson. Prazer imenso estar aqui, meu querido. Beleza, prazer todo nosso, cara. Bem, pessoal, boa noite. Essa aqui acredito que seja a primeira de uma série de lives aí do Grafite 7 em uma série de lives, né, que a gente vai ter em comemoração aí o Dia do Fisioterapeuta, né? Então vamos ter outras lives. Hoje eu estou aqui representando a Câmara Técnica, né, de Fisioterapia Traumato-Ortopédica e Esportiva. Câmara essa que ela é composta, né, pela professora Giovana, que está aqui presente, pela professora Ana Lúcia, pelo meu amigo Tadeu e por mim. Então, agradecer aí o convite, né, do nosso presidente do CAFIT 7, o Gustavo Vieira Fernandes. Parabenizar pelo trabalho que vem fazendo aí à frente do CAFIT 7. E hoje eu estou muito feliz e honrado aqui de ter um grande amigo, né, um excelente profissional, um profissional que é referência para mim. Um cara que se tornou aí um grande amigo, né, que faz parte aí da comissão de futebol, né, da SONAF aí comigo. E eu tive o prazer aí de me aproximar e conhecer um pouco mais. Eu vou falar aqui um pouco, o currículo do cara é um currículo pesado, eu fiz até uma cola aqui para poder lembrar. Mas o doutor Rodrigo, ele é doutor em Ciências Morfológicas pela Federal do Rio, ele é especialista em fisioterapia esportiva pela SONAF, é fisioterapeuta do Ceará Esporte Clube, ele é professor da Universidade Federal do Ceará e ele é pesquisador também do Tendon Research Group. Então, é um cara que, para mim, o Dr. Rodrigo aqui não é demagogia, mas além de ser meu amigo, mas o Dr. Rodrigo é referência, né, na fisioterapia, é um cara aí, quando se fala em tendão, principalmente, é uma sumidade. E é um cara com que eu aprendi muito, né? Muita coisa aí que eu aprendi, né? No tratamento das tendinopatias, eu devo ao doutor professor Rodrigo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá pessoal, boa noite. Eu que agradeço. Enfim, esse currículo aí é só papel, né? O que importa mesmo são as relações que a gente vem construindo. E pô, mais importante disso tudo que você falou aí, que eu sou seu amigo, você é meu amigo. E como eu tenho vários colegas aí na regional do CREFIT 7, queria saudá-los todos aí, né? Em nome do presidente, e agradecer ao do Gustavo, né, que é o presidente do CREFIT 7, e agradecer e parabenizar pela iniciativa. Eu acho que a gente precisa se comunicar, né? Eu estou aqui no Ceará, que é outra regional, e é muito bacana a gente poder realmente interagir, fazer uma fisioterapia mais forte. E parabenizar os colegas que estão aqui com a gente pelo mês do fisioterapeuta, né? Então, muito bacana a gente estar aqui e discutir. Vamos conversar bastante. E aproveito para convocar o pessoal aí para mandar um aviãozinho aí para a galera, para participar aqui com a gente, para fazer pergunta. Fique à vontade, tá bom? Para poder interagir aqui com a gente. Isso aí. Então, Rodrigão, a tendinopatia, né, um assunto aí que você domina, né, que você tem amplo conhecimento. É
uma patologia, um distúrbio, em que todo fisioterapeuta, né, principalmente que trabalha com a área ortopédica, com a área esportiva, vai se deparar no tratamento, né? E a gente observa aí, né, uma evolução grande até no tratamento. E, inicialmente, eu queria saber de você, cara, causas das tendinopatias, né? É sempre muito difícil falar, né, sobre causas, é sempre muito difícil apontar, né, para uma causa específica, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o que é que você estuda, o que é que você vê a respeito aí de fatores que estão envolvidos aí com a etiologia das tendinopatias. Gilson, normalmente assim, são realmente fatores causais, vão depender muito de vários fatores, né? Mas de várias condições. Mas assim, eu vou elencar em dois grandes grupos, tá? O primeiro é um perfil de um paciente que é ativo, normalmente é levemente mais jovem, mas tem uma carga de treino, pratica esporte de alto rendimento, ou de alto nível, até mesmo recreacional, mas tem uma demanda de carga e sobrecarga. Mas nós temos um outro grande grupo que pouco se fala, e é um grupo de metabólicos, né? São pacientes com alterações metabólicas, e esses dois grandes grupos, eles são altamente suscetíveis às tendinopatias, membro inferior e superior. Então, por exemplo, aqui, a gente pode pegar os corredores de rua, né? É uma paixão nacional aqui no Brasil, acho que no mundo inteiro a corrida de rua, né? Tem o seu boom. E 52% dessas pessoas que correm na rua vão ter pelo menos alguma queixa no tendão do calcâneo uma vez na vida. Então, assim, mais da metade das pessoas vão se queixar pelo menos uma vez na vida de alguma alteração no tendão do calcâneo. Então, notem que, olha, a oportunidade que nós temos aqui, inclusive para os fisioterapeutas, de realmente dominar as tendinopatias e ter uma oportunidade de mercado, né? Para poder realmente ser. E o outro grupo eu vou citar aqui, por exemplo, os diabéticos, que foi minha linha de pesquisa em mestrado, doutorado, né? Há muito tempo eu venho falando, eu acho que o meu primeiro artigo foi em 2003 sobre tendinopatia diabética. Enfim, grandes descobertas surgiram. O meu grupo no Brasil hoje é o grupo que mais publicou no mundo sobre essas alterações do diabético. Mas temos também pacientes com doenças renais crônicas, obesidade é um fator também muito importante. Então, quando você tem ou esse perfil atlético, ou esse perfil metabólico, e associado a alterações da cadeia cinética, aí você tem provavelmente uma chance muito elevada de desenvolver tendinopatia. Então, esses dois aspectos. E aí, a novidade para essa live aqui é quando você junta esses dois perfis, porque muitas vezes você tem uma colega, uma super pesquisadora, uma ótima fisioterapeuta aqui no Ceará, chamada Marcela. Ela tem observado bastante essas intersecções entre esse perfil atlético e esse perfil metabólico. Por exemplo, uma triatleta, né, que tem amenorreia secundária, distúrbios hormonais, e o percentual de gordura baixíssimo, e uma alta demanda de atividade esportiva. Então, ela junta o metabólico e junta também a alteração mecânica, juntando isso tudo, e é um comportamento altamente suscetível à lesão em tendão. E isso justifica também, né, a importância também de uma avaliação, né, Rodrigo? A avaliação ela é fundamental, uma anamnese, até para você saber desses fatores, porque muitas vezes eles podem passar despercebidos, né? Eu acho fundamental que a gente invista. Tem três aspectos aí para mim que são importantes, né? História clínica, acho que é fundamental você colher uma boa história clínica. Tem uma pergunta que pouca gente pergunta, né? Que é assim: qual remédio? Você toma algum remédio? Qual? Enfim, isso para muitos casos parece ser irrelevante, mas, por exemplo, pacientes que tomam um fármaco da classe de quinolonas aumentam em 8 vezes a chance de ter tendinopatia. É um antibiótico. Que a pessoa está tratando outro problema, uma infecção, uma tuberculose, não sei, e usa esse medicamento e começa a desenvolver tendinopatia. E a gente, às vezes, na anamnese, ignora, às vezes, esse tipo de achado, né? Então, você vai tratar e nunca vai resolver enquanto você não trocar a medicação. Enfim, orientar o colega médico a trocar a medicação.
Segundo aspecto são as questões funcionais do paciente. Fundamental que a gente avalie as características funcionais do paciente. Dor e função, atividade e participação são características que a gente vai ter que entender nesse paciente, tá certo? Então, assim, a gente pode utilizar testes funcionais, a gente pode utilizar questionários, e paralelo a isso a gente pode ainda fechar fatores de riscos específicos para a tendinopatia que você desconfia. Por exemplo, se for a tendinopatia patelar, ter uma redução de mobilidade do tornozelo é um fator de risco. Se for uma tendinopatia do calcâneo, uma hipermobilidade do quadril é um fator de risco. Então, aí você tem que conhecer também quais são esses fatores da cadeia cinética para você matar. Então, 3 características básicas. História clínica, uma avaliação cinético-funcional e matar aqui realmente os fatores preditores da tendinopatia. E aí, cara, aí eu vou, na minha experiência assim, de 17 anos de profissão, 15 como docente, nós temos 2 perfis de profissionais, né? O que avaliam tudo, faz uma avaliação do pé à cabeça do paciente, tem tanta informação que depois não sabe o que faz com aquelas informações, e o outro que às vezes não avalia nada, né? Não avaliou nada. E aí, enfim, são 2 perfis muito perigosos. Então, saber o que você quer medir, seu objetivo terapêutico, é uma dica importante. Então, a avaliação ela é simples, rápida, objetiva e altamente resolutiva, né? Ela tem que te levar a tomar decisão. Então, isso é importante. A pergunta que eu ia fazer, Rodrigo, você já respondeu em parte, né, que é justamente isso. A gente falou de fatores que são negligenciados durante a avaliação, né? E você falou sobre essa questão de, às vezes, você avaliar muita coisa e não saber correlacionar. E aí o que eu queria saber, né, assim, quais são as dificuldades. Você é um cara que tem cursos, você ministra cursos, né, sobre tratamento de tendinopatia, então já formou diversas turmas e tem uma experiência vasta no assunto e tem visto também muitos profissionais, né? Eu queria saber quais são as principais dificuldades que você vê dos fisioterapeutas no tratamento da tendinopatia. Eu acho que a base, o conceitual, né? Eu acho que a gente ainda, Gilson, a gente ainda está, como é que eu posso ser bastante claro assim, na definição da fisiopatologia da condição, muita gente ainda associa a tendinopatia à tendinite. Então, na grande maioria das vezes, a gente não tem uma resposta inflamatória clinicamente relevante, né? Só que a galera ainda acha, né, grande parte das pessoas ainda tomam decisão baseado que a tendinopatia é uma condição altamente inflamatória. E isso não é verdade, né? Porque se você encarar como uma condição eminentemente aguda, inflamatória, nós vamos tentar tomar decisão baseada em estratégias para controle de inflamação. Vai gelo, repouso. E isso é um erro, né? Isso é um erro, que a grande maioria das tendinopatias, a gente precisa realmente fazer um manejo de carga, né? É estimular o exercício de maneira correta, retirando os fatores causais. Se for metabólico, nós vamos ter que tratar a diabetes, a obesidade, enfim. Mas também vamos ter que trabalhar o controle de carga, fortalecer a musculatura, melhorar a mobilidade, tá? Mas ainda a grande maioria está focada no repouso, no gelo, no anti-inflamatório local, no anti-inflamatório oral, né? O famoso... E isso cria um ciclo vicioso. A gente entra ali naquela esteirinha, corrida dos ratos, né? Você corre do tratamento e não sai do lugar. Então, isso enfim, é um erro mais comum que eu observo nos meus quase 20 mil alunos que eu tive, né? A discussão sempre parte do aluno ele ter medo de executar o exercício, medo de executar a função e acabar, né? Às vezes, ele cria até que a gente chama de nocebo. Não sei se alguém está familiarizado com muita gente está familiarizado com esse termo, nocebo. Você cria, quase um placebo ao contrário, para ser bastante simples, assim, né? Você cria uma imagem no paciente do que ele não precisaria receber ali. Então, por exemplo, você mesmo fala para o paciente assim, olha, você tem tendinopatia, você não pode pegar peso, né? Você não pode fazer mais musculação, né? Então, assim,
você está estimulando o seu paciente a receber uma terapia que não funciona, né? Que é o repouso, no caso. Então, não é que ele não pode fazer, você tem que fazer um manejo de carga, adequar as cargas dele para ter sucesso. Então, o exercício, ele é o carro-chefe para as tendinopatias. E as pessoas ainda não entenderam isso. Eu brinco nos meus cursos, mais exercício, menos maca. E o tempo que o paciente está na maca tem que ser com qualidade, com alto nível de evidência. Muito bom, Rodrigão. Meu amigo, não é de hoje que se fala, né? Já pesquisas mostrando, né, que nas tendinopatias você não tem presença de células inflamatórias e geralmente, né, o paciente com tendinopatia, ele nunca, apesar do fisioterapeuta ele ser um profissional de primeiro contato, mas ele raramente ele vai no fisioterapeuta, né, para uma avaliação, ele vai ao médico, né? E muitas vezes é prescrito o anti-inflamatório. O que eu queria saber de você o anti-inflamatório ele tem algum valor, principalmente naqueles pacientes que eles estão com um quadro áudico extremamente elevado? Olha, Dilson, é delicado falar assim, generalizar dizendo que em todos os casos a gente não vai ter benefício. Em alguns casos, eu acredito até que a gente consiga ter um benefício, principalmente quando se associa a algum analgésico. Até às vezes para diagnóstico, o colega médico pode fazer um bloqueio anestésico no local para ver se a dor diminui, normalmente guiado por ultrassom, então se são procedimentos realmente realizados com muita perícia, bem localizado no ponto que o paciente diz, tá? Mas de uma forma geral, o uso de anti-inflamatório não contribui, né, com as tendinopatias, de uma forma geral, né, na média, assim. Principalmente os glicocorticosteroides, que trazem uma falsa sensação de melhora. A curto prazo, o paciente sente alívio, mas a longo prazo pode ter aumento de risco até de ruptura, né? Inclusive, a gente está aqui na Câmara Técnica de Esporte, né? Certamente você já deve ter ciente disso, que em breve o ADA, né, vai virar doping, o glicocorticosteroide, né? A partir de 2022, a gente não vai poder ser mais utilizado. Então, às vezes, no esporte, de alto rendimento, você tem um trauma, você tem uma condição dolorosa, e aí, muitas vezes se utiliza desse recurso, seguido de um repouso, né? No esporte de alto rendimento, em breve, esse recurso não vai poder ser utilizado. Em outros casos, assim, são pacientes, às vezes, que precisam fazer uma cirurgia, mas são pacientes que têm risco cirúrgico complexo, são pacientes, às vezes, mais idosos, não tão ativos, uma tendinopatia de glúteo no ombro, tá? Nesses casos, a gente chama de recursos borderline. Você já fez tudo o que é convencional e não funcionou, isso é melhor do que cirurgia, tá? O glicocorticosteroide de aplicação local, oral, é melhor do que cirurgia, tá? Então, notem que, assim, você tem que avaliar muito bem o caso e última ou penúltima condição ali, você vai considerar a aplicação dos anti-inflamatórios. Essa questão da individualização dos casos é fundamental, né? A gente sempre pregou isso e poucas vezes, né, praticou, né? E agora a gente está vendo a necessidade, né, de avaliar cada caso. Porque quando a gente fala de pesquisa, a gente fala da média da população e tal, mas obviamente a avaliação ela é única, cada paciente ele se repercute de uma maneira diferente e você vai ter que tomar a decisão de uma maneira única. Se você encarar todos os casos iguais, né, é interessante assim, você pode pegar 10 casos de tendinopatia patelar, são 10 pacientes completamente diferentes. Os fatores causais são diferentes. A condição clínica é a mesma, mas o perfil cinético funcional é completamente diferente. Então, ser fisioterapeuta é muito difícil por causa disso. O diagnóstico clínico ele é muito simples de dar. Dói o tendão, ok, faz ultrassom, a tendinopatia do patelar. E a avaliação cinética fisioterapêutica, né, ou fisioterápica, é muito complexa. Porque, enfim, você tem que achar o fator causal e muitas vezes é tentativa-erro, né? Você tenta ali para ver se realmente aquele fator implica na melhora do paciente ou não. Então, é muito difícil ser fisioterapeuta, exige a gente continuar estudando bastante. Então, é muito bacana isso. E orgulho muito de ser fisioterapeuta. Isso aí. O que eu vou te perguntar agora, cara, talvez a pergunta que você vai ouvir pela primeira vez, né? Você já deve ter respondido isso umas 600 vezes durante essa pandemia aí, que é a relação entre tendinopatia e pandemia, né?
Por que é que se espera tanto, né, que os casos eles aumentem? A gente no esporte, né, a gente utilizou muito como base, vários fisioterapeutas publicaram aí nas suas respectivas redes sociais o caso do futebol americano, que parou durante um tempo por uma greve, e aí quando retornou, o número de rupturas aí de tendão de Aquiles foi lá em cima. Queria saber de você, Rodrigão, por que essa preocupação, um aumento dos casos de tendinopatia e ruptura também, consequentemente, de tendão, por conta da pandemia? Eu gravei um vídeo sobre isso, né? Então, explicando o provável mecanismo e, assim, depois eu gravei também um podcast no Cientista do Esporte, com o Luiz Prota, falando um pouco sobre pandemia e o retorno do esporte de maneira geral. Mas o que aconteceu é o seguinte, vamos pegar um exemplo de um corredor de rua, né, que está ali correndo, fazendo seus quilômetros, tem o seu pace ali, faz 15, 12, 5, ele tem aquela rotina ali, na semana ele tem um ciclo interessante, de repente ele é impedido de correr, né? Então ele tinha fazia ali seus 60 quilômetros, 50 quilômetros por semana, e de repente ele não faz mais nada, né? Os tendões estavam altamente adaptados, ou praticamente adaptados a esse volume e essa intensidade de treino que ele fazia. E ao interromper, ele entra em processo de treinamento, em baixa carga. Então esses tendões, eles vão se remodelar, né? Já que assim, eu não preciso ter uma alta carga, alta demanda, ele vai mudar a característica do tecido dele biologicamente, bioquimicamente, vai reduzir a rigidez, vai reduzir performance, reduzir, enfim, não tem para que ter um tendão eficiente para corrida para uma pessoa que parou de correr. Então o corpo é dinâmico nesse aspecto. E aí 4, 5 meses depois esse indivíduo volta a correr, e aí o que ele deveria fazer? Ele deveria escalonar novamente, né, o processo de treinamento dele, até que ele chegasse no volume e intensidade que ele estava antes do lockdown. E muitas vezes isso não aconteceu, né? Você trabalha com esporte de alto rendimento, você sabe o que eu estou falando, né? A gente faz, nós vamos voltar quando? Daqui a 15 dias. Né? Então, assim, foi um negócio, poxa vida. Então, o atleta amador, ele tem a chance, ele não tem essa pressão de calendário, muitas vezes, de uma prova, então ele tem a chance de ir progredindo até chegar novamente de onde ele parou, pré-lockdown, né? O atleta profissional não teve essa oportunidade muitas vezes e acabou tendo que ter saltos na periodização ali, na carga muito altos, na carga aguda, que a gente chama, né? E, enfim, nós vimos muitas lesões de tendão, sobretudo tendão de calcâneo, e já tinha, na NFL lá, já tinha um artigo falando que eles tiveram 18 casos em 3 meses, um número absurdo, né, de rupturas que eles não costumam ter em um ano, quando eles fizeram uma paralisação. Né? Então, isso é muito interessante. E logo que voltamos, nós tivemos 3, 4 casos de ruptura de tendão de calcâneo no futebol, inclusive, fora outros esportes. No basquete também tivemos alguns casos. Enfim. Mas agora eu acho que já vai tender à normalidade, a gente já não vai ter tantos casos, né, passado aí 2, 3, 4 meses de atividade. Nós já conseguimos chegar novamente naquele teto ali de atividade, os tendões já estão adaptados, mas vamos ver como é que a gente chega no final da temporada, né? Talvez esses tendões gerem rupturas, mas vai gerar tendinopatias mais para frente. Então, são problemas interessantes. Tem uma galera fazendo pergunta aí, Gilson, eu não estou conseguindo acompanhar. Depois, se você quiser percar. Depois eu vou dar uma olhada aqui, porque tem muita pergunta mesmo. Rodrigão, eu sei que a forma com a qual o fisioterapeuta enxerga a tendinopatia, né, e trata a tendinopatia, ela ainda está longe do ideal, mas melhorou muito, né? Melhorou muito, tá? Principalmente essa questão do entendimento, que essa coisa que você sempre fala, é fantástica, de menos maca, mais exercício. Como é que você vê o avanço do tratamento fisioterapêutico aí nas tendinopatias? Olha, Dilson, eu fiz Nós temos 2 guidelines, por exemplo, tendinopatia do calcâneo. Nós temos 2 guidelines publicados no JOSPT, em 2012, e depois ele foi republicado, atualizado em 2018. Em 17 e 18 eu comecei um projeto de pesquisa para avaliar qual era o entendimento do fisioterapeuta brasileiro
sobre a tendinopatia do calcâneo. E tivemos outros colegas que fizeram para patelar, enfim. E é impressionante, porque o tendão do calcâneo, ele é uma tendinopatia de posicionamento. E aí eu apliquei isso no Brasil. Enfim, eu apresentei esses dados em congressos e o paper está sendo escrito. De resultados parciais, somente 6%, vou repetir, 6% dos profissionais fisioterapeutas brasileiros tomavam decisão de forma correta. E aquilo ali para mim foi um susto, porque, enfim, muita gente que eu avaliei, somente 6% realmente seguiam os melhores níveis de recomendação. Muita gente utilizando recursos, assim, repouso, recursos às vezes sem muita correlação nenhuma com o problema, tá? E aí eu falei, pô, a gente precisa mudar isso, né? E nós temos um grupo de pesquisa e começamos a investir pesado em divulgação sobre quais são as melhores práticas baseadas em evidência. Eu fiz um workshop gratuito aí na pandemia, tive 8 mil inscritos, então espero ter ajudado a galera, né? Tem o professor Rodrigo Scatoni, professora Marcela Medeiros, professor Márcio Almeida, a Luciana Demichelis, então uma turma forte, foram outros que eu não, me perdoe se eu não citei aqui, que a gente vem falando de tendinopatia, escrevendo bastante na rede social, investindo em capacitação. Conversei com a Sonaf aqui em Fortaleza, nós conseguimos trazer a Karen Cybernalgel, que é uma das maiores referências de tendão do mundo. Então eu acredito que assim, o nosso trabalho começou ali em 2018, né? Nesses 2 anos, eu acredito que nós tivemos um crescimento de qualidade muito importante para a fisioterapia brasileira a nível de tendinopatia, né? E assim, foi no momento certo, porque logo depois vem o lockdown e nós temos um aumento, certamente, estamos vivendo um aumento de casos, né, de tendinopatia no mundo inteiro e no Brasil isso não é diferente. Então, enfim, momento certo para a profissão se dedicar a essas questões, né? Ainda na questão do tratamento, Rodrigão, né? A fisioterapia é incrível como vive muito essa questão de modas, né? Então, a gente muitas vezes surge uma coisa nova, a gente se abraça com aquilo ali, esquece outras. O exercício realmente, né, tem o seu valor, tem se mostrado aí a principal terapêutica aí com resultados mais expressivos. E aí eu queria saber em relação a terapias passivas, né? Por exemplo, a eletroterapia realmente perdeu valor em relação a tratamento? O tratamento ele tem que ser feito apenas com exercício mesmo e esquecer outros recursos? Não, do meu ponto de vista, não. Uma vez eu fui falar de terapias passivas e me chamaram a atenção, que nem sempre esse tipo de terapia, a eletroestimulação, por exemplo, é ativa. Você faz agachando, você faz, né? O Jorge do Rio que fala muito isso, né? O Felipe Jorge me deu uma bronca uma vez. Falou, professor, não... E aí eu pedi desculpa. Falei, não falo mais. Eu peço desculpa aqui também. Mas, enfim, eu entendi o que você quis dizer, em grande parte, realmente, ela é passiva. Mas, não, assim, eu acho que ela tem o seu valor no momento certo e bem aplicado. Eu falo assim, menos maca, mais exercício, mas enquanto estiver em maca, qualidade. Acontece que a moda, às vezes, faz a gente começar a ir usando um monte de recurso, disso que não tem nem plausibilidade para aquilo ali funcionar no tendão. Mas, enfim, o que eu vejo de forma promissora são os recursos, por exemplo, de eletroacupuntura, né? Cresce muito a questão da agulha, do dry, de outros recursos, inclusive você domina muito bem, né? Um recurso que a gente utiliza com microcorrente galvanizada, né? O EP, então, assim, a eletrólise percutânea, assim, vem crescendo bastante a utilização desses recursos, né? Então, o Adalto está falando, a EPI, exatamente. O EP, a EPI, né? Depende de onde se está no Brasil. Mas a EP é um recurso em crescente produção científica, mostrando alguns benefícios, mas utilização não só com a microcorrente galvanizada, mas também com a microcorrente
não galvanizada, também com outros recursos. Eu tenho tido bons resultados na clínica e a nível de pesquisa vem crescendo bastante, né? O agulhamento seco também é um recurso muito interessante. O laser, a laser terapia de baixa potência é um recurso interessante, mas não repercute em dor e função, ele melhora a estrutura. Então você tem que saber também o que você quer com esses recursos. Né? Nosso colega Felipe Abdala fala muito isso, né? Poxa vida, você quer... O laser ele é para melhorar a estrutura, aí você quer avaliar a função, são domínios diferentes da CIF, né? Do sujeito. Então, mas estruturar o tendão é importante. Então o laser tem seu valor, o laser, o LED, né? Então, mas enfim, funciona para todo mundo? Não. Você pegar um sujeito que tem pele negra, um músculo muito forte, um tendão profundo, o laser não vai atravessar. Entende? Então você não vai conseguir fazer com que feixe de luz chegue ali. Acontece. Mas aí nós temos que ter outros recursos. Mas de via de regra, o que não pode faltar é o exercício. Perfeito. Rodrigão, o fisioterapeuta, né, atualmente, ele tem sido confrontado muito nessa questão da prescrição do exercício. Eu acho que nós nunca fomos tão exigidos em relação a esse entendimento da prescrição de exercício. Eu costumo dizer que a gente sempre se escondeu sobre a premissa de que fazíamos exercício terapêutico, né? Como se esse exercício terapêutico ele não precisasse seguir aí normas em relação à carga, em relação à quantidade de repetições, a séries. Não, é exercício terapêutico, tanto faz se for 3 de 20, 3 de 15. E hoje a gente está vendo que isso faz uma diferença absurda, né? Então o fisioterapeuta está sendo exigido em relação ao tipo de exercício. Então, assim, o que eu vi de evolução no tratamento das tendinopatias é que o exercício excêntrico, ele já ficou, né, no auge aí com o Alfredson, né? Depois os exercícios isométricos começaram a ganhar força também. Hoje eu vejo uma força muito grande no heavy slow. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da necessidade, né, do fisioterapeuta entender o que ele tá fazendo, o que ele está se propondo a fazer, os resultados que ele quer. Uma coisa muito interessante que o Phil Glasgow ele fala, né, sobre essa questão do exercício. Ele cita assim, olha, tem estudos que mostram que quando você promove um exercício ali a 90% da capacidade voluntária máxima ali daquele indivíduo, você consegue ter alterações no tendão. Quando você faz o exercício a 55%, você já não tem alteração no tendão. Então, o exercício, ele é remédio. E ele precisa de uma dose certa para funcionar. Porque se ele não tem essa dose certa, ele não vai funcionar. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, o exercício ele começou a entrar em voga para o tendão, eu acho que foi 89. Foi o primeiro trabalho de excêntrico para tendão, antes do Alfredson, olha que interessante. E depois o Alfredson popularizou, a história dele é maravilhosa, né? Que ele queria tentar romper o próprio tendão para operar e acabou sendo reabilitado com um exercício excêntrico, que ele estava usando para romper. Né? Então a história dele é um maior barato, depois, enfim, quem não conhece, busca aí que é uma loucura, né? O cara queria operar o próprio tendão, fez de tudo para romper e começou a usar excêntrico e curou. E aí virou o maior pesquisador de exercício, né? Um médico sueco. Cara, o Karim Khan, que é um grande pesquisador de tendão, ele fala assim, se existe um remédio para tudo, né? Obviamente, esse remédio chama-se exercício. E por ser analogia ao remédio, a dose ela é fundamental de acordo com o sujeito. O Karim Khan que tem um artigo sobre mecânica de transdução que é fantástico, né? Deveria ser leitura obrigatória. Ele era editor-chefe do Jornal Britânico há muito tempo, agora acho que ele é ministro no Canadá. É um cara realmente muito relevante para a ciência. É como se ele fosse o nosso coordenador do CNPq aqui no Brasil, né, cara? Ciência e Tecnologia lá no Canadá. E é um grande estudioso de tendinopatia. E assim, o exercício ele vem numa crescente do excêntrico, e o protocolo do Alfredson é o famoso 3 de 15, 2 vezes por dia, excêntrico. Entende? E vamos embora.
Então, assim, ele era fácil de aplicar, porque não interessava quem é o sujeito, e você fazia aquilo ali. Peso corporal, cada uma semana adiciona 5 quilos. Não interessa se é o Dilson ou se é o Rodrigo, né? 5 quilos para todo mundo. E, enfim, isso fadado, apesar de ser exercício, é um protocolo que já nasceu provavelmente falhando em boa parte dos casos. Tanto é que o excêntrico, 40% dos sujeitos abandonam o tratamento, o protocolo do Alfredson. Então, em cada 10, 6 melhoram. Só que 4 não conseguem nem terminar o protocolo. Então, é uma taxa de sucesso até aceitável, 60%, só que depois, enfim, a gente não conseguiu melhorar 40%. Perder 40% dos clientes toda semana não é um bom negócio. E aí vem a Clarence Bernal, já com uma metodologia bem diferente, tentando entender o sujeito, prescrevendo exercícios de uma forma diferente, e entra a metodologia do HSR. O que seria o HSR? É o Heavy Slow Resistance Training. O que eles fazem? É como se eles criassem um protocolo que dá um repouso ativo para o tendão e vai restabelecendo a carga até chegar a 150% do peso corporal. Né? Então, tu imagina que você começa ali com uma carga baixa, 15, 20 repetições, depois você vai diminuindo o número de repetição, aumentando o número de carga, até chegar a 150% do peso corporal. A pessoa que pesa 100 quilos vai fazer pelo menos exercício com 150 quilos. Isso na fisioterapia, né? Com o fisioterapeuta prescrevendo para a reabilitação do tendão. Então é bem interessante essa mudança de estratégia. E o entendimento do efeito terapêutico do exercício é fundamental. Por exemplo, a isometria, para o tendão patelar, é altamente promissora para redução de dor. Né? Eu tenho um trabalho aqui, resultado preliminar, que em 4 sessões com isometria, a gente consegue reduzir a dor entre 50% e 70% da dor inicial. Em 4 sessões, 90% dos pacientes. Não é 100%. Então, assim, enquanto o excêntrico, a gente só consegue diminuir em 40% em 9 sessões. Eu preciso de 9 sessões para ter efeito em 40%. Enquanto na isometria, em 4 sessões, eu tenho um efeito de quase 90%. Né? Então, notem que a isometria ela joga a dor do sujeito lá para baixo. Isso facilita a adesão e você consegue trabalhar as outras variáveis com mais tranquilidade. Então, o exercício, ele vem sendo conduzido, né? Ele vem sendo desenvolvido num apanhado terapêutico muito interessante. Mas aquele 3 de 10 com aquele teraband amarelo, não dá, né? Eu tive uma experiência que, às vezes eu vou supervisionar estágio, estou atendendo na clínica da universidade, e às vezes vejo um aluno ali começando sua vida acadêmica, um paciente de 120 quilos, obeso, né? E ele fazendo fortalecimento de quadríceps, segurando um teraband amarelo. Você está entendendo? E aí o cara faz ali, né? E aí eu perguntei uma vez para o paciente assim, ó, de 0 a 10, quanto é o seu esforço? Aí ele falou, nada. Por quê? Um paciente, apesar de ter dor, apesar de ter uma tendinopatia, apesar de ter uma condição dolorosa, ele estava subindo e descendo escada, mesmo com dificuldade. Então ele consegue se locomover com 100 e tantos quilos, gente. Não vai ser um teraband amarelo que vai trazer uma reestruturação de força, uma ativação, né? Você precisa realmente oferecer carga. Enfim, esse é o raciocínio. Você tem que, mas para isso tem que avaliar o paciente. É preciso avaliar o paciente, né? Meu falecido avô era mecânico e aí ele, no auge dos seus 85 anos, ele tirava motor do carro sozinho. Você tá entendendo? E aí ele machucou o ombro, foi fazer fisioterapia, a fisioterapia pegava 1 quilo. Um halter de 1 quilo dava para ele ficar levantando. Aí ele voltava para a oficina e tirava um motor de um carro. E aí, você entende? E falar que aquele 1 quilo é força só porque ele é idoso é um erro. Você não está tratando a idade dele, você está tratando o sujeito. Então, e não é porque é um atleta que você tem que botar um caminhão em cima do cara ali para ele fazer força. Tem que avaliar o seu paciente.
Quais são as estratégias, Rodrigão, que você utiliza? O Phil Glasgow ele fala muito sobre essa questão da carga ótima, né? Da carga ideal, né? Então, e o fisioterapeuta, muitas vezes, por não conhecer sobre prescrição, ele se bate muito, tanto na evolução dessas cargas, né, quanto para prescrição da carga inicial, né? Então, você tem algumas estratégias, né? Você falava muito antes em um RM, né? Então, eu queria saber de você o que é que você utiliza. E por que é que eu estou te perguntando isso? Porque no seu curso, eu sei que eu fiz o seu curso e vi que você tem um método muito interessante, né? Para você fazer a prescrição e a evolução dessas cargas. Eu desenvolvi uma ferramenta para mim, chamada After, né? Assim, eu tenho um volume de paciente por... Enfim, meu nome se associa muito facilmente a tendão pelas minhas publicações. Eu estou aqui falando de tendão. Possivelmente tem algum paciente assistindo, enfim. Então, eu tenho um volume de pacientes muito grande. Muitas pessoas me procuram por causa de tendinopatia. E para me ajudar a controlar as cargas, muitas vezes até agora com a pandemia, teleatendimento, eu desenvolvi o After. Mas eu abro aqui para vocês, não tem problema nenhum, que é a coisa mais simples do mundo. Primeiro é uma avaliação assim, como eu lido com paciente em clínica, às vezes não tem um aparato que eu tenho no clube, a escala perceptiva de esforço é uma estratégia interessante para você avaliar. Não é a melhor, mas é a que nós temos para o momento ali na clínica. E aí o que eu faço? Em vez de eu ficar avaliando cada tarefa, talvez, porque um RM faz isso, né? É um RM na extensora, um RM na um RM, você perde muito tempo avaliando e reavaliando. Então eu traço um plano terapêutico ali com, sei lá, 15 exercícios. E aí o indivíduo começa e eu fico Caxias ali. Repouso. É 1 minuto de repouso? É 1 minuto de repouso. Então solta o cronômetro aqui. Bora, próximo. Bora, outro. E quando eu acabo os exercícios, eu cronometrei para saber quanto tempo demorou e pergunto para ele, olha, esses exercícios que você fez, de 0 a 10, o quanto qual é o seu esforço relacionado a essa tarefa desse tempo? Aí ele me fala, foi 7. Né? De 0 a 10, eu achei 70% do esforço. Opa, bom, demorou quanto? 30 minutos. Então eu multiplico 7 por 30, eu vou ter 210, eu vou ter uma unidade arbitrária, 210. A 210 é a carga do trabalho. Eu anoto lá no sistema, 210. Esforço 7, tempo 30. Né? E aí, enfim, vou progredindo e paralelo a isso eu vou avaliando a dor diária, antes e depois da terapia. Antes e depois da terapia. E aí o que acontece? Nas minhas prescrições eu começo a observar o quanto varia essa unidade arbitrária, Dilson. Porque se eu estou ali 210, 230, 250, 230 de novo, opa, eu estou incrementando carga sem muito sofrimento do meu paciente. Né? Diferente, eu faço, um dia vai ser 210, no outro dia vai ser 700. Isso é um risco para tendinopatia. Esse é o problema para tendinopatia. É quando você tem que progredir step by step. Lentamente. Se você quiser dar um salto, sair numa unidade arbitrária de 200 para 700, muito provavelmente seu paciente no outro dia vai estar com dor, que era antigamente 3, e vai chegar com dor 7 na escala EVA. Então, esses métodos de você quantificar a escala subjetiva de esforço, tempo de execução dos exercícios, EVA, dor, né? E tabulando isso dia a dia, você consegue ver isso num gráfico, como comporta seu paciente. Né? E aí você pode começar a perceber também que ele às vezes estagnou no processo terapêutico, ele não está evoluindo. Ou seja, muito provavelmente a carga que eu estou dando é baixa. Aí eu começo a incrementar. Né? E aí você vai ver que a dor, nesses casos, quando você vai incrementando a carga, a dor dele vai diminuindo. Porque estava faltando realmente era um estímulo. A carga que você falou, se eu fizer 50% e não progredir, não vai ter efeito terapêutico. Eu tenho que atingir os 90%. Mas para eu chegar aos 90%, muitas vezes num paciente sintomático, eu tenho que caminhar até chegar aos 90%. Então é bacana. São 3 variáveis. Tempo, EVA para dor e a escala de esforço subjetiva. 3 variáveis. Né? E a gente consegue ter o mesmo resultado que às vezes que eu tenho no clube.
num clube profissional. Porque lá eu tenho GPS, número de aceleração, desaceleração, distância, distância em alta intensidade, número de sprint, salto para avaliar a altura do salto diariamente, quinel, termografia, né? É tanta variável que a gente até não consegue enxergar o que é importante às vezes. Muito bom. Eu tinha te perguntado porque não é pela amizade da gente, mas eu acho que realmente, quando eu vi isso aí pela primeira vez, eu achei extremamente didático. E eu acho assim que uma coisa que as pessoas que estão assistindo aí devem buscar, porque é muito interessante, vai agregar muito, muito valor ao tratamento. Uma outra coisa importante, Rodrigo, que você falou também é a questão do controle de carga, né? O curioso é que assim, cara, deve ter havido, durante a pandemia aí, mais de 1.000 palestras sobre controle de carga, né? E aí, né, cada profissional fala o seu jeito, mas ainda fica, muito, às vezes, muito superficial essa questão do entendimento de número de carga. Então, a gente vê profissionais, por exemplo, fisioterapeutas que trabalham com vôlei, de contar o número de saltos que aquele atleta ele pode dar no treino e conversar com comissão técnica a respeito disso, que isso é realmente você controlar a carga. Eu queria saber, né, como você faz isso, né, em relação, por exemplo, você que trabalha no Ceará Esporte Clube, como é que faz, como é que é essa conversa com comissão para controlar a carga desses atletas que estão ali, às vezes, com a tendinopatia patelar, uma tendinopatia de Aquiles, e é fundamental, né? E no futebol, a realidade ela já é muito diferente, porque se no perfil de um esportista amador, né, ele pode, às vezes, diminuir ali treino, existe uma série de variáveis aí, né, no jogador de futebol, que faz com que ele, às vezes, ele não consiga segurar tanto treino, às vezes é um atleta importante, às vezes é um atleta que está numa fase muito boa. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E aí, daqui a pouco, eu começo a fazer as perguntas que estão aqui, que a galera está colocando. O alto rendimento, Dilson, para mim, todos os casos são desafiadores. Porque você não consegue, às vezes, fazer um manejo de carga adequado. Porque você falou, né? Por mais que você consiga controlar em atividades com você, na sua terapia, na transição, ali, você realmente consegue ter. Mas quando vai para a situação de jogo, né? Um campo reduzido, até o jogo, provavelmente dito, a gente está trabalhando com variáveis que você não sabe quantos sprints o cara vai dar ali. Você supõe numa média, né? Mas, enfim, ele pode ter um time que é altamente agressivo num contra-ataque e tem que ficar correndo para trás toda hora. E aí um atleta que está acostumado a dar 7, 8 sprints num jogo, enfim, mudou de função, vai dar 20. Né? E a gente sabe que isso é um risco danado. Mas para tendinopatia, por exemplo, patelar, se você usou o exemplo, a gente tenta controlar atividades de aceleração e desaceleração. Então, muitas vezes, a gente recebe as planilhas de treino futuros. Ó, se essa semana a gente vai ter provavelmente esses treinos. E a gente já sabe, pelos estilos dos treinos do treinador, quais exigem mais de aceleração e desaceleração dos atletas. Então, normalmente é um treino que quem tem tendinopatia patelar está sintomático, a gente negocia assim, professor, no dia tal aqui, fulano e ciclano, será que dá para fazer só metade? Porque se num treinamento, numa sessão ali de 40 minutos, ele faz 30 acelerações e desacelerações, se ele trabalhar só metade, se ele fizer 20, eu caio para 15. Você entende? Então, isso é muito legal, porque reduz muito a chance do indivíduo reagudizar, ter aquela dor alta. Né? Então, a gente tem tentado trabalhar nesse aspecto. Né? Mas aí, como é que entra o processo? A gente negocia, não é que ele vai... então ele não vai treinar. Não, ele faz outra coisa. E muitas vezes ele faz algo específico para nos ajudar no tratamento da tendinopatia dele. Né? Então, a gente negocia assim, então ele vai fazer um trabalho de estocagem energética, uma potênciazinha no quinel, que é um equipamento que nós temos, ou então, assim, vai fazer um trabalho para melhorar a rigidez do tendão dele, entende? Então, a gente troca
né, para alguns atletas, o estilo de treino. Enfim, é uma estratégia interessante. Mas para isso acontecer, você tem que ter uma comissão técnica que conversa, que não tenha ego. Enfim, isso é muito difícil. Você sabe o que eu estou falando, é muito difícil. E depois que você deixa tudo redondinho, enfim, eu trabalhei com 4, 5 treinadores em um ano. Então, pô, é uma luta, né? Cada comissão que chega, você tem que mostrar o que a gente vem fazendo e negociar muitas vezes. Tem dado certo. A gente tem conseguido fazer um bom manejo e a gente não tem casos aqui de tendinopatia que os atletas fiquem fora de jogos. Isso é o mais importante. Não ficam fora de jogos. Mais de sessões de treino, a gente mesmo negocia no manejo de carga. Porque o remédio é o exercício, mas ele também pode ser o veneno, né? Porque lembra que a sobrecarga, né? Então, assim, e normalmente são sobrecargas de características específicas. Então, o paciente que tem lombalgia, pubalgia, são pacientes mais pesados, maiores, eles vão ter dificuldade com volume, com grandes distâncias, né? Você pega um cara que joga lá na frente, pesadão, grandão, e manda ele ficar rodando em volta do campo, esse cara vai ficar sintomático, né? Ele não está acostumado a fazer grandes distâncias, né? Tá entendendo? Então esse cara vai ter dor nas costas, vai ter dor no pubis. Na tendinopatia é a mesma coisa, assim. Pacientes que têm tendinopatia, eles acabam tendo mais eventos com aceleração, desaceleração. Então a gente tenta tirá-los desses treinos, né? Mas substituir por outros que possam fazer que em breve ele não precisa mais sair desses treinos. O objetivo da gente é fazer com que o atleta treine integralmente, porque eu acredito, Dilson, quanto mais o atleta conseguir treinar, mais resiliente ele vai ficar, mais forte ele vai ficar, menor a chance dele machucar. O treino é altamente positivo. Nós temos a fama no esporte de alto rendimento, assim, ó, lá vem o fisioterapeuta, já vai tirar meu atleta. Não é assim? Eles acham sempre que a gente é do tira. Não, tira, tira. E eu deixo bem claro para as comissões que eu trabalho que meu objetivo não é tirar, né? Mas às vezes é necessário. Isso mesmo. E quando for necessário, nós vamos orientar e calcular risco, né? E pronto, é isso. Muito bom, Rodrigão. Muito bom mesmo. Como é que você vê bandagem, Rodrigão? Aplicação de bandagem para as tendinopatias? Eu me refiro, né, tanto quando eu me refiro mais à bandagem rígida mesmo, né? Porque kinésio a gente sabe os problemas que enfrenta, né? Enfim, a elástica a gente tem poucos resultados, a kinésio ela mostra poucos resultados a nível de tendinopatia, mas a bandagem rígida eu tenho tido bons resultados, sobretudo com bandagens mais compressivas. Você faz assim, uma tensão um pouco maior. Isso. Principalmente para as tendinopatias que são êntese, na entesite, ali na inserção, na relação tendão com o osso. Então, essas tendinopatias, né, você pega ali a tendinopatia patelar no mapeamento, o paciente tem mais dor na tátia, ali perto da tuberosidade anterior da tíbia. Você coloca uma bandagem compressiva ali, né, ela traz um alívio para adutor, para inserção de isquio, tendinopatia de isco sural, proximal. Às vezes eu pego um straplezinho, uma bandagemzinha rígida, passo na coxa dele. O Flávio Brick, que chegou a criar um aparatozinho, é uma tirazinha, tem um velcro, ele utiliza para fazer essa compressão. Né? É bom que agride a pele, enfim, qualquer coisa, o cara atleta tá no jogo ali, aquilo incomodou, ele tira. Né? O Flávio Brick, ele chama de bugiganga. Ele criou essa bugiganga aí. E aí eu falei, pô, eu não tenho a bugiganga que ele criou, tenho até que pedir a ele para me mandar. Se estiver assistindo, Flávio Brick, estou te cobrando aqui. Então, assim, eu uso a bandagem. Então, eu já tive casos de pacientes altamente sintomáticos de tendinopatia de isquio. Todo mundo já sabe, você vai pro banco assim, já vai, meu pai, vai começar, né? Você já pensa assim, meu pai, primeira bola, esse cara vai sair. E aí, bandagenzinha ali, o cara, olha, eu não sei o que você fez aqui, mas suportei tranquilo. Opa!
né? São estratégias. Mas isso aqui é dica de clínico, viu, gente? Não adianta procurar no PubMed, senão... Eu sou um cara baseado em evidência, mas, enfim, a gente tem que fazer experiência também e testando coisas. Mas a bandagem rígida é muito mais promissora do que a elástica. Com certeza. Rodrigo, a gente está chegando nos minutos finais aqui, né? Aí eu vou voltar aqui só para ver as perguntas que foram feitas, né? Muita gente participando aqui, ó, Bruno Gilberto, uma galera muito boa aqui. Tem um pessoal de Portugal aí. Brunão aí. A Gil perguntou aqui, a Gil que é da Câmara Técnica, né? Junto aí com a professora Ana Lúcia, que estava presente também. Alguma mudança ela pergunta em relação aos hábitos da pandemia, como andar mais descalço e sobrecarregar o retropé. Não conheço nenhum relato assim. Enfim, talvez a gente aumente o número de fascites plantares por causa disso, mas a gente sabe que a relação pé-antepé é uma medida interessante para a gente, então tem que ficar atentos, né? Mas o que eu tive interessante no esporte, muito tempo sem calçar chuteira, depois que os atletas voltaram a calçar chuteira, muitos se referiram dor na sola do pé, no calçado. E uma dica que eu dei para os atletas era reduzir a pressão que se dava no laço, no nó da chuteira. Porque quando você aperta muito a chuteira em cima, um tênis, isso gera uma pressão muito forte. Isso tem boa evidência, tem artigo falando sobre isso para diabético. A gente traz isso para o atleta. O cara aperta muito a chuteira em cima, aumenta pra caramba a pressão na face plantar. Então, deixa a chuteira um pouquinho mais folgada, né? Então, é interessante. A Ana Lúcia também, que é da Câmara Técnica também, ela perguntou: os parâmetros para avaliação da tendinopatia em área de carga, joelho e tornozelo, seriam semelhantes ao de tendões que não recebem carga? Seriam semelhantes ao de tendões que não recebem carga, como ombro? Não, são diferentes, são muito diferentes. Membro superior e membro inferior, né? São duas condições muito diferentes. O que muda, que normalmente tendão patelar, isquio e calcâneo, eles têm uma característica de tendão e mola. Né? Eles são altamente... Ele tem mais propriedades elásticas. O tendão do calcâneo chega a deformar 8%, que isso para um tendão é quase um elástico, né? Então, enquanto os tendões do membro superior, eles são mais posicionais. Né? Eles não têm a função de mola, de absorver e transmitir energia. Né? Então, por serem tendões posicionais, o tratamento é diferente. E por isso que tem coisas que funcionam para um supraespinhoso e não funcionam para um patelar e vice-versa. Né? Então, os tendões posicionais, você não precisa ter um manejo de carga tão eficiente. Né? Você não precisa fazer, por exemplo, em muitos casos, né? Você não precisa fazer a fase pliométrica, estocagem energética, restabeleceu força, vai. Né? Então, assim, isso é interessante. Obviamente, salvem atletas, arremessadores, lançadores, rebatedores. O Adailton, ele perguntou, né, uma coisa interessante aqui, né? Rodrigo, ganho de força e ativação muscular são duas coisas diferentes. Você acredita no real ganho de força dentro da fisioterapia, devido aos newtons que cada musculatura precisa atingir? E aí eu acho que esbarra muito naquilo que eu falei para você, né? Essa dificuldade do fisioterapeuta em entender sobre prescrição, sobre treinamento, né? Olha, eu trabalho num lugar que é um sonho, assim, né? Hoje nós estávamos um médico, 3 fisioterapeutas, um fisiologista e 2 treinadores sentados discutindo sobre potência. Então a conversa era sobre qual a velocidade que nós temos que executar um movimento para gerar melhor potência. Né? E que eu posso dizer que os fisioterapeutas discutiam de alto nível ali, de uma forma igual aos educadores físicos. Né? Enfim, porque no esporte o objetivo é performance. Né? Então o fisioterapeuta ele vai tentar melhorar a performance do atleta, reduzindo o cansaço, melhorando a recuperação, reduzindo fadiga, enfim. Nós temos reduzindo número, chance de o atleta lesionar. Então, um trabalho interdisciplinar exige esse processo. Então, nós temos uma discussão de altíssimo nível ali, mas eu sei que o mundo fora do alto rendimento, ele
ele reduz a quantidade de diálogo que se tem, muitas vezes, e a falta de diálogo gera falsos conflitos também. Então, enfim, mas eu acho que o fisioterapeuta ele tem total condição e muito importante que ele desenvolva seu raciocínio de prescrição de exercício para melhor reabilitar e prevenir lesão. Não tenha dúvida disso. E aí, enfim, no tendão patelar, se você não fazer a fase de estocagem energética, que é um termo que se utiliza para pliometria, você não vai ter melhora. Entende? Então, o fisioterapeuta precisa. E para você chegar na pliometria, conceito básico de treinamento, o atleta tem que ter base de força. Ele tem que estar forte. Não se trabalha potência sem ter força, né? Então, é isso, gente. E isso é reabilitação. Isso é reabilitação. Mas se eu pegar essa minha fala e aplicar para um educador físico falar, bem, vai ser treinamento, né? Porque, enfim, são coisas que uma linha tênue muito próxima. O que muda realmente são objetivos, né? E como eu falei para você antes, né? A gente está sendo forçado aí a abrir a caixa de ferramenta e entender que exercício terapêutico pode chamar de terapêutico, mas o exercício ele é um só e o exercício ele precisa ter um objetivo. É força, você ganha força. Pega um paciente que fez a cirurgia de LCA. Ele perde o quê? Ele perdeu força. Você começa a trabalhar ali nos primeiros meses que ele ganhou o quê? Ele ganhou força. Certo? Muito bom. É isso. O Arivan usou uma frase, o Arivan me pegou pela palavra. Tem uma frase que eu falo muito assim, mas a palavra do expert também é um nível de evidência, né? Mas é um nível de evidência baixo, mas é um nível de evidência. A professora Ana Lúcia, ela perguntou aqui de novo, Rodrigão. Hoje se fala muito de sistemas complexos. Queria saber como fica a variabilidade no treinamento. É algo interessante para desenvolver com o paciente? Ou série e repetição ainda são mais importantes? Olha, teorias do controle motor beiram a religião na fisioterapia, né? Então, assim, é bem complicado. Eu acho a metodologia do sistema complexo muito interessante. Eu tenho colegas que utilizam muito, respeito bastante, eu utilizo algumas coisas, né? Mas muitas vezes o simples ele funciona melhor do que o complexo. Maravilha. Deixa eu ver se... Eu acho que de pergunta foi isso aí. Rodrigo, me fala uma coisa. Quando é que você olha um tendão, seja por uma imagem ou pelo paciente também, pela parte funcional desse paciente também, e como é que você olha e pensa a respeito de prognóstico? Né? Aquele cara ali que ele já está com uma rotura. Outro dia eu peguei um paciente mesmo com a rotura de tendão patelar aí de 50%. Né? E aí, praticante de crossfit e tal, aquele cara extremamente ativo. E aí, avaliar esses casos, às vezes, é muito difícil, né? Porque o paciente, ele chega, aí o fisioterapeuta é a boia de salvação, né? É o cara que vai livrar ele da cirurgia. E uma coisa, né, que eu aprendi que é fundamental, né, com o paciente é alinhar expectativas do paciente com o real prognóstico dele, né? E aí é um papo que você não vai poder prometer, né, grandes mudanças para ele se você não for capaz de cumprir. Gilson, uma pergunta excelente, cara, porque assim, a primeira coisa que você tem que deixar claro para o seu paciente é que na grande maioria das vezes a tendinopatia ela não é grave. Mas ela é altamente incapacitante. Então, se o paciente ele acha que é muito grave, né? Então, você falar para o paciente assim, o que você tem não é grave. Mas, esse mais que é o problema. Mas, normalmente, o prognóstico, quando se pensa em tempo, nós estamos falando de tratamento de 8 semanas, 12 semanas, podendo chegar a 6 meses de tratamento. Certo? 6 meses de tratamento. Para os casos mais complexos. Então, assim, o paciente ele tem que estar consciente que o que ele tem não é grave, mas que dentro do curso terapêutico, cada fase que você evolui com o seu paciente, cada metodologia que você agrega, estava prioritariamente isométrico, daqui a pouco você começa a encaixar o HSR com isométrico, daqui a pouco você começa a encaixar estocagem energética, exercícios complexos dentro do processo,
né? E cada vez mais você vai tirando os exercícios de base. Então, e cada etapa dessa cada porta dessa que você abre, o seu paciente tende a ter uma piora. É impressionante. Então, ele tem que estar preparado para essa montanha-russa, e por isso que eu faço gráficos, porque às vezes o paciente fala assim, eu piorei muito. Quando a gente olha os gráficos dele, ao longo das semanas, a evolução é espetacular. Então, aplico o questionário, faço minhas curvas. Então, eu faço o paciente enxergar o processo, né? E não o dia. Porque às vezes, se ele for analisar o dia, ele não tem força para voltar no outro dia para você. Né? Porque tem dia tem dia que é noite, como diz um colega meu, na tendinopatia. Então, você tem que enxergar, fazer um prognóstico para o paciente sincero. Olha, você tem, não é grave na maioria das vezes, né? Mas o processo terapêutico é longo. O caminho, ele não é um caminho fácil. Né? Quando o paciente entender isso, ele vai caminhar com você, ele vai entender isso. E outra coisa, Dilson, tendinopatia é uma coisa, ruptura é outra coisa. Ruptura pode ser ou não consequência de uma tendinopatia, mas é outra condição clínica. Muitas vezes o que a gente vai usar para um caso de tendinopatia não vai encaixar com o caso de ruptura. Então tem que tomar esse cuidado, né, para a gente, às vezes, querer aplicar protocolos de tendinopatia em ruptura e não dá certo. Né? Acaba sobrecarregando, enfim. Mas, no geral, como diz a Jill Cook, rompeu 50%, avalie funcionalmente. É um atleta que tem condição de continuar no seu processo funcional. Você acredita no bom... 50% ainda é aceitável ali. Foca nos 50% que estão lá. Os outros 50% que romperam. Né? Eu tive alguns pacientes com tendinopatia, ruptura do tendão do adutor. O paciente com 80% da ruptura do adutor. Aí resistente a exercício. Quando a gente começa a fazer exercício com ele, aí eu fazendo as ressonâncias, o laudo da ressonância é mudando. Ruptura de 75%. Ruptura de 70%. Né? Pô, o que aconteceu? Aqueles 20%, eles estavam ficando melhores, maiores. Né? Lógico, eu não tinha pretensão de chegar um laudo assim, ó, sem ruptura. Não, tendão novo. Mas você começa a perceber que a progressão de carga faz com que você tenha melhoria estrutural. Então era muito legal ver esses casos, assim, bem bacana. Rodrigão, E mesmo com 80%. eu não sei. Eu não sei se eu marquei errado aqui o tempo ou se o Instagram curtiu tanto aí a sua palestra, mas pelo que eu achei aqui já passou da uma Daqui a hora, pouco né? derruba. Tem uma última pergunta aqui, né? Mas eu acho que Rodrigo, paciente idoso que deambula de andador, tendinopatia bilateral de ombros, como devemos proceder nesse caso? É um caso difícil, né? Porque assim, como é que você vai falar para ele assim, ó, não vai andar mais com o andador, né? Tira aí a órtese, né? O recurso. Difícil. Então, assim, eu trabalho muito com classificação internacional de funcionalidade. Essa é uma barreira, né? Mas ele precisa, como ele lida com o processo, né? O ambiente, é muito importante para ele. Então, nós vamos ter que adaptá-lo, reabilitá-lo, para que ele consiga fazer a tarefa dele, sem perder o nível de participação social. Para um idoso, eu acho que o foco é esse. Ou seja, trace todo o processo terapêutico para ele melhorar a relação dele com o andador. Né? Porque se ele perder isso, provavelmente ele vai parar de andar e aí é um paciente muito mais difícil de ser tratado, porque, enfim, o nível de participação social dele cai, ele deixa de ir pegar um sol na praça, deixa de ir na igreja, deixa de ir no mercado com o andadorzinho dele, ou até mesmo em casa. Fica uma pessoa dependente, enfim, isso é um ciclo difícil de ser tratado. Esses pacientes acabam tendo alterações psicossociais, psicocomportamentais intensas, aumenta o nível de ansiedade, até depressão. Tem algumas tendinopatias que se associam muito com características como depressão e ansiedade. Tendinopatia de glúteo e ombro são algumas dessas. Enfim, eu focaria totalmente o processo de reabilitação desse sujeito para ele melhorar, para andar melhor com o andador dele. Rodrigão,
queria te agradecer, né? Agradecer aí ao João, entrou aí, ó. Queria agradecer, cara, agradecer ao nosso presidente, né, Gustavo Vieira, pelo convite. Queria agradecer aos meus amigos aí de Câmara Técnica, né, professora Giovana, professora Ana Lúcia, o Tadeu. Queria agradecer, irmão, demais aí. Eu acho que foi extremamente bacana, né, ter sua participação aqui, né? Você é um cara, né, um fisioterapeuta aí fantástico dentro de campo e fora de campo, né? Um amigo aí que eu fiz na fisioterapia. Eu acho que foi muito, muito bacana aí para todo mundo que acompanhou. Tem uma galera ainda participando, o Arivan aí mandando também avisa. Eu acho que isso aí é tudo para você, não é para mim, não. Com suas considerações finais, irmão, para a gente concluir. Muito obrigado mesmo de coração. Você é fera. Cara, eu queria agradecer as pessoas que estão aqui com a gente, as perguntas, enfim. O que eu não consegui responder depois, pode ficar à vontade de mandar ali no meu Instagram, eu faço questão de responder. Agradecer o convite da Câmara Técnica, do Crefito 7, pô, muito bacana participar com vocês. E amanhã nós estamos juntos de novo, né, Dilson? É isso aí. Amanhã nós estamos no curso da CBF, eu e você, novamente ministrando a aula, muito bacana isso. Viu? Então, um abraço a todos e, pô, Felipe, um abraço ao pessoal do Instagram que deixou a gente passar do horário aqui. Muito legal. Eu nunca tinha visto isso, pô. Já tem 1h30 de live aqui, eles gostaram demais de você. Muito bacana, obrigado. Eu não sei quem é que comanda, mas obrigado, Instagram. Ó, João aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado abraço, aí a todos, viu? Foi bacana. Valeu. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Boa noite.